Pedir à igreja se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós estaremos fazendo essa leitura, se possível, de forma responsiva. A minha versão é a versão Almeida 21, é uma versão que nós utilizamos muito lá pela nossa igreja. Eu faço estudo em algumas, mas eu preferi essa para a mensagem desta noite. Lucas capítulo 5, do 17 ao 26. E assim diz a palavra do Senhor, nós leremos de forma responsiva. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o pudessem levar para dentro, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem, até o meio da multidão diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente, ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estivera deitado, e foi para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Nesse momento, Deus querido, eu gostaria de entregar a minha vida nas tuas mãos, ó Pai. Eu te entrego, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento teu para falar ao coração dos irmãos aqui presentes, assim como o Senhor falou ao meu coração. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Nós, há uma semana atrás, há uma semana exata, né? Domingo passado, nós falávamos sobre, alguns comemoraram o Dia do Amigo, né? E eu parei um pouco para refletir sobre esse tema. O melhor amigo. O melhor amigo. Nós, na nossa caminhada, seja ela na nossa caminhada secular, na nossa caminhada cristã, Deus nos permite conhecer pessoas que podemos chamar de amigos. Mas eu separei 3 tipos de amigo. O primeiro tópico de amigos que eu gostaria de passar para os irmãos são os amigos que somente passam pelas nossas vidas, como um vento, né? Como o tempo do momento que nós chegamos até aqui. Esse tempo não vai voltar mais. Assim são esses amigos. Às vezes nós paramos para refletir, pessoas que Deus nos permite estar para trazer, às vezes, coisas boas para nossas vidas, e aqueles que nós entendemos como amigos, mas a reciprocidade não é verdadeira. É muito triste. É muito triste porque nós, com uma intenção boa de que esse amigo realmente é um grande amigo, nós esperamos algo
e nós não temos isso de volta. Aí nós vemos que não é o amigo, né? É o ditado popular que fala, é o amigo da onça. Mas nós paramos, amados irmãos, para ver nesse tema, aqui lido sobre o paralítico de Cafarnaum, a Bíblia nos fala sobre 4 homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Eu tentei procurar na Bíblia, tentei pesquisar e eu não consegui, não se fala mais nada sobre esses homens. O que se fala é que esses 4 homens pegaram esse paralítico, eles entendendo que Jesus estava ali, e entendendo também que Jesus era aquele que podia fazer um milagre na vida daquele paralítico, e levam até ele. Aí imagina só, você está vindo, correndo, e quando você precisa chegar naquele ponto, mas tem aquela multidão. E eles não acham um caminho para passar com aquele paralítico naquela maca. O que nós vamos fazer? Eu já vi doido jogar na carcunda mesmo, e vamos que vamos, e sai entrando, e nós vamos levar lá. E em dado momento, creio que um deles teve a ideia, vamos levar ele por cima e descer até lá onde o mestre está. Eu, vendo essa ação da parte dos amigos ali com o paralítico, eu lembrei, eu fiz um curso, uma coisa de uns 2 meses atrás, uma norma lá, uma norma NR33, que é trabalho em confinamento. Olha, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, eu já tinha feito esse negócio online, mas na prática o negócio fica sério. Porque ali eles nos colocam à prova de um resgate, eu estou vendo o irmão assinando a cabeça ali, deve saber o que eu estou falando, né? De um resgate num espaço na qual só dá para passar uma pessoa de cada vez. E você preso numa maca. Até então eu falei, o negócio vai ser tranquilo, vai ensinar lá como é que se amarra, faz aquelas coisas, mas não, piorou. Me levaram para uma torre que era 2 vezes o tamanho dessa igreja aqui, tiveram que amarrar lá na maca lá, e agora tu vai ter que descer o camarada por esse lugar lá. E detalhe, só passava a conta da maca. E o outro espaço aqui, colado. Confinado mesmo. Confinado mesmo. Teve colegas que não conseguiram entrar. Mas aqui era uma situação diferente. Eles pegaram, levaram esse paralítico até o mestre. E logo depois, Jesus vendo esse ato heróico, né? Porque não é qualquer um que faz isso. Eu imagino que esses 4 homens deviam ter uma intimidade com esse paralítico. Não é possível. Não simplesmente eles iam passar a mão, vou levar você lá para você ser curado. Gente, só sendo convertido mesmo, e muito convertido. É muito complicado ver isso nos dias de hoje. Mas não, eles queriam ver o bem daquele homem. E Jesus, quando vê isso, ele diz, homem, teus pecados estão perdoados. Isso causou um rebuliço ali no momento, para alguns. Porque o que eles esperavam? O próprio texto diz, é mais fácil falar, levanta e anda. Basta uma palavra, basta uma ordem que o Senhor dê, e ele iria levantar e andar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Nesse momento, Jesus, esse que viveu como nós, sofreu como nós, mas que ele olhou e sentiu no coração daqueles que questionaram ali, daqueles que estavam ali naquele lugar. E logo mais à frente ele fala, percebendo os pensamentos, Jesus lhe perguntou, por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Creio, amados irmãos, que esses amigos eram os melhores amigos daquele paralítico naquele momento. Eles desejavam o bem. Mas Jesus já tinha dado uma ordem. E eu
imagino eles naquele meio tumulto, aqueles questionamentos ali. Nós paramos para ver também alguns amigos que vêm às nossas vidas. Amigos que são usados por Deus para edificar nossas vidas. Tem aqueles que, como eu falei, achamos que é, às vezes não é. Pastor Paulo deve lembrar, na semana do meu casamento, vou usar aquele velho ditado, né? Eu tinha R$1.000 e um sonho. Em meio à construção, em meio a muitas coisas acontecendo, na semana do casamento, cadê dinheiro? Precisava se pagar um buffet, e como é que iam se fazer esse casamento? E eu me recordo que nós estávamos já prontos para ir embora, eu e minha noiva na época, e alguém chegou até a mim e falou assim, olha só, dá um pulinho lá em cima, lá querem falar com vocês. Eu não me recordo quem foi, sinceramente não lembro. Eu falei, ué, lá em cima? Vamos embora. Fomos lá em cima, lá no santuário. Chegamos lá, tinha alguns irmãos sentados, o pastor Paulo também estava. E eles estavam ali debatendo como ia fazer para esse casamento acontecer. Porque a gente já estava pensando em adiar a data do casamento. Falei, meu Deus do céu. Eu ainda pensei, eu falei, gente, será que... Foi dia 10 de janeiro, eu falei, será que o pastor Paulo está pedindo para ser em fevereiro, porque é as férias dele? Mas ali eles estavam debatendo e o negócio estava sério. Eu achei que fosse brincadeira, o negócio estava sério. Falou, a gente vai dar um jeito, um vai dar o bolo, o outro vai dar o refrigerante, o outro vai dar isso, o outro vai dar aquilo e tal. Eu falei, irmãos, em nome de Jesus, vamos aguardar. Vamos aguardar até quarta-feira. Se até quarta-feira nada acontecer, aí sim nós vamos agir dessa forma. E Deus foi tão fiel, que quando chegou na terça-feira, um caso que estava na justiça, há tempo, o advogado me liga e fala assim, já tudo bem, eu já está tão desacreditado do processo. Eu falei assim, tudo bem. Ele falou, então, eu tenho uma notícia para te dar, cara, uma boa e uma ruim. Eu falei, então diz. Ele falou, vou te dar a boa. Saiu o teu negócio, a ruim, só saiu uma parte. Falei, amém. Quanto? Era exatamente o valor que faltava para o buffet. Tirando o dízimo, ainda sobrou R$20 para a gente ir no McDonald's, época que dava para ir no McDonald's fazer um lanche, o casal, né? Dessa forma. Paz, meus irmãos, nunca mais saiu mais nada desse processo. Está lá. Eu fiz 16 anos de casado. Está lá. Eu esqueci dele, deixa para lá. Resolveu o meu problema ali, agradeceu ao Senhor. E muitos desses amigos passaram pelas nossas vidas, mas hoje não estão mais ali. Dá para o irmão entender? Agora o que eu quero passar para a igreja nessa noite é sobre o amigo mais chegado que o irmão. Nós vivemos aqui numa comunidade como irmãos em Cristo. Você pode falar que o teu irmão é teu melhor amigo? Fica a pergunta para o amado irmão nessa noite. Eu não sei você que nos visita, você de repente tem um melhor amigo. Eu tenho um melhor amigo fora da igreja também. Toda semana faz questão de me ligar, perguntar como eu estou, assim como eu ligo também para ele. Mas eu conto nos dedos de uma mão. Eu sei que de repente, irmãos, essa mensagem ela poderia ser falada no domingo manhã, para a igreja, né? Mas eu vou melhorar um pouco mais ela. Fora esse grande amigo que nós temos, que nos escuta, que a gente manda mensagem pelo WhatsApp, que nós perturbamos, que nós brincamos, que nós chamamos para tomar um café, que nós chamamos para os problemas. Ontem, como eu falei, eu estava no enterro de um grande amigo. Um grande amigo. E ele, a primeira coisa que fez quando me viu foi chorar.
Ele falou, cara, você me desculpa, que eu esqueci. Eu sei da situação dele. Eu esqueci de te avisar. Eu falei, mas eu tenho meus meios, eu estou aqui. Aquele ali é um grande amigo. Mas eu tenho a apresentar para você, amado irmão e irmã, nessa noite, o melhor de todos os amigos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai Celestial, mas é o nosso amigo do peito. Ele é o amigo que eu vou falar, nem o teu melhor amigo consegue ser igual a ele, não consegue estar com você como ele está. A todo lugar que nós estamos, ele está ali. A todo problema ao qual passamos, ele está ali. E eu digo para você, meu amado irmão e irmã, esse amigo, ele nunca vai te abandonar. Nunca, jamais. Ele pagou um preço muito caro na cruz do Calvário por minha e pela sua vida. E eu quero apresentar para você esse amigo. Eu estou falando para a igreja, que às vezes nós estamos dentro da igreja e nós deixamos esse melhor amigo de lado. Nós nos permitimos resolver com outros amigos. E esse nosso melhor amigo está aqui, ó, do nosso ladinho. Fala comigo. Fala comigo, eu estou te esperando. Esse melhor amigo, o maior desejo do coração dele, é que sejamos amigos, não só dele, mas que sejamos amigos entre nós como igreja. Sejamos amigos que desejam um dia estar naquele grande lugar, como irmãos em Cristo. E o que eu quero passar para você, meu irmão, é que esse amigo, ele está contigo até mesmo na hora que você acha que ele não está. Hoje eu tenho uma princesa ali que vai fazer 15 anos. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Uma gravidez hiper tranquila, maravilhosa. De repente a esposa começa a sentir uma dor, baixa ao hospital e tivemos a notícia de que ela teria que antecipar o parto dela. Confesso aos irmãos que eu tentando amparar minha esposa, mas eu mesmo não conseguia me segurar. Eu me recordo que naquela época do Nextel ainda, eu passei um rádio para o pastor. Não bateu 15 minutos, ele me retornou e falou assim, eu estou aqui embaixo. Falei, nossa, pastor, já? Eu falei, pastor, vou falar para o pastor, ninguém mais está sabendo. Ela vai ter que nascer. Ele, benção, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Tudo aconteceu ali. A menina nasceu, veio a notícia que estava tudo bem, e de repente apareceu um quadro de pneumotórax, apareceu mais não sei o quê, apareceu mais não sei o quê. E só ladeira abaixo, como diz o ditado. Mas eu louvo a Deus, porque esse grande amigo, o nosso amigo Jesus, estava conosco ali. O nosso amigo que realizou o nosso sonho, de quando namorados ainda, né? É difícil um pai falar assim, eu quero ter uma filha menina. Ele quer ter filho homem primeiro, né? Mas realizou o sonho daquele casal ali. E hoje está aí, ó, 15 anos. 15 anos e um namorado duro. E esse amigo já foi apresentado a ela. Hoje, graças a Deus, já é batizada. Esse grande amigo toma conta da minha família. Esse grande amigo nos deu uma promessa ali, ó, uma promessa ali de 10 anos. Isaac. O nome dele, Isaac, não é à toa, irmãos, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas é tudo providência desse nosso Deus.
Eu vou estar chamando minha esposa aqui, nesse momento. Nós vamos estar... Ela vai estar cantando louvor. Louvor bem simples a letra. Mas eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração e reflitam bem nessas letras tão simples desse louvor. Amém? Cadê, bem? Boa noite, amados, graça e paz.